Em tempos antigos, quando o Egito dominava com poder absoluto, o povo hebreu vivia oprimido, escravizado sob o peso de trabalhos forçados e uma vida sem esperança. O choro dos inocentes se misturava ao barulho dos chicotes e das ordens gritadas pelos capatazes. Foi nesse cenário sombrio que o faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, decretou: todo menino nascido entre eles deveria ser lançado ao rio Nilo. Em meio à dor e ao medo, nasceu uma criança. Joquebede, sua mãe, ao vê-lo pela primeira vez, sentiu algo diferente. Havia um brilho naquele olhar inocente, uma sensação de que aquele menino não era comum. Com o coração apertado, ela o escondeu durante 3 meses, protegendo-o com todo o amor e coragem que uma mãe poderia ter. Mas o tempo passava e o choro da criança tornava-se mais forte. Estava cada vez mais difícil mantê-lo seguro. Sem mais alternativas, Joquebede tomou uma decisão dolorosa. Preparou uma pequena cesta de junco, selada com betume para que não afundasse, e cuidadosamente colocou o bebê dentro dela. Antes de soltá-la nas águas do Nilo, segurou o filho pela última vez, beijou-lhe a testa e o entregou ao cuidado de Deus. As águas levaram o cesto lentamente, enquanto ela observava com lágrimas nos olhos e a alma em oração. Miriam, irmã mais velha de Moisés, o seguia de longe, escondida entre os juncos do rio. Seus olhos acompanhavam cada movimento da cesta, atentos, esperançosos. Foi então que a filha do faraó, acompanhada de suas servas, desceu às margens do Nilo para se banhar. Ela avistou a cesta, pediu que a trouxessem e, ao abri-la, encontrou o bebê chorando. Seu coração se encheu de compaixão. Mesmo reconhecendo que era uma criança hebreia, não conseguiu ignorar aquele pequeno ser indefeso. E nesse momento, Miriam se aproximou com ousadia e perguntou: deseja que eu vá chamar uma mulher hebreia para amamentá-lo? A princesa aceitou a sugestão, e Miriam correu até sua mãe, que voltou à presença da filha do faraó, sem que esta soubesse que se tratava da própria mãe da criança. Joquebede pôde então continuar criando seu filho por mais algum tempo, agora sob a proteção da casa real. Quando o menino cresceu, foi levado ao palácio e passou a viver como um verdadeiro príncipe. Recebeu o nome de Moisés, porque das águas o tirei, disse a filha do faraó. Moisés cresceu entre colunas douradas, servos, mestres e todo o luxo do Egito. Mas dentro de si havia algo que não se encaixava. Seus olhos carregavam perguntas. Seu coração pulsava diferente. Embora vestisse roupas de príncipe, havia um chamado silencioso que o ligava a um povo do lado de fora dos muros. Um povo que sofria e ao qual ele pertencia. Os anos se passaram e Moisés cresceu no coração do palácio. Recebeu a melhor educação do Egito, aprendeu a escrever, a falar com eloquência, a comandar com autoridade. Era respeitado como um príncipe e tratado como herdeiro. Tinha tudo o que alguém poderia desejar: poder, prestígio, riqueza e segurança. Mas nada disso preenchia o vazio que crescia em seu peito. A cada dia, o contraste entre a vida luxuosa dentro do palácio e a dor do povo hebreu fora dos muros se tornava mais evidente. Moisés via os hebreus sendo chicoteados, humilhados, forçados a carregar pedras pesadas e erguer construções que nunca habitariam. O sangue do seu povo clamava em seus ouvidos, mesmo que ele tentasse calar esse som. Um dia, ao caminhar entre as obras, viu com seus próprios olhos o que até então só ouvira em sussurros. Um egípcio espancava cruelmente um hebreu. O olhar de Moisés incendiou. O sangue ferveu. Ele olhou para os lados, certificou-se de que ninguém o via e atacou o egípcio. O golpe foi fatal. O homem caiu morto. Tomado pelo desespero, Moisés escondeu o corpo na areia, na esperança de que o silêncio enterrasse também sua culpa. Mas o segredo não permaneceu oculto por muito tempo. No dia seguinte, tentou apartar uma briga entre 2 hebreus. Um deles, ao reconhecer Moisés, o confrontou com frieza. Quem te colocou como juiz sobre nós? Vai me matar também, como matou o egípcio. Suas palavras cortaram como uma espada. O que ele fizera já era conhecido. E pior, o próprio faraó soube da morte do egípcio.
e agora queria a cabeça de Moisés. Sem escolha, Moisés fugiu. Deixou para trás o ouro, os tronos, os títulos, o palácio e tudo o que conhecia. Cruzou o deserto e sob o sol escaldante, com os pés feridos e o coração despedaçado. Era um príncipe sem trono, um hebreu sem lar, um homem sem rumo. Depois de dias vagando, chegou à terra de Midian. Cansado, faminto e sozinho, sentou-se junto a um poço, buscando apenas um pouco de água e descanso. Foi ali que viu algumas jovens sendo atacadas por pastores que tentavam impedi-las de tirar água. Moisés se levantou, enfrentou os agressores e defendeu as moças. Elas conseguiram dar água ao rebanho e, admiradas com a coragem daquele forasteiro, contaram tudo ao pai, Jetro, sacerdote de Midian. Jetro mandou chamar Moisés, ofereceu-lhe abrigo, alimento e paz. Acolheu-o como a um filho e lhe deu em casamento sua filha Zípora. Pela primeira vez em muito tempo, Moisés pôde respirar sem medo. Passou a viver entre os pastores, longe do mundo que conhecera, cuidando de ovelhas e aprendendo o silêncio do deserto. Mas mesmo ali, nas terras distantes, entre a poeira e o vento, algo dentro dele ainda ardia. Não era apenas saudade, era propósito adormecido. O Egito podia ter ficado para trás, mas a missão, essa ainda vivia nele, esperando o momento certo para despertar. O deserto moldava Moisés em silêncio. Anos se passaram e aquele que antes fora tratado como príncipe agora vivia como um simples pastor. Ele caminhava entre pedras e areia, guiando rebanhos, aprendendo a ouvir a natureza, a respeitar o tempo, a contemplar o invisível. A pressa do palácio foi substituída pela paciência dos campos. A ambição deu lugar à humildade e o orgulho à escuta. Certo dia, enquanto conduzia o rebanho para além do deserto, chegou ao monte Horebe. O sol ardia alto, o vento soprava seco, e tudo parecia comum, até que seus olhos se fixaram em algo incomum, um arbusto em chamas. O fogo queimava intensamente, mas o arbusto não se consumia. Moisés se aproximou intrigado, e então ouviu seu nome. Moisés, Moisés. Ele estremeceu. Olhou ao redor sem ver ninguém. A voz ecoava de dentro da chama, mas era como se atravessasse o tempo e o espaço, tocando diretamente seu espírito. Não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Com o coração acelerado e os pés descalços, Moisés caiu de joelhos. Aquela presença o envolvia com força e paz ao mesmo tempo. A voz continuou. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele cobriu o rosto com medo de olhar para o que não compreendia, mas sabia no mais íntimo que estava diante do próprio Deus. E então veio o chamado. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido seu clamor. Por isso desci para libertá-lo das mãos dos egípcios e levá-lo a uma terra boa e ampla. Agora, pois, vem, eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. O silêncio que seguiu parecia eterno. Moisés, o homem quebrado, fugido, escondido entre montanhas, ouvia palavras impossíveis. Libertar um povo inteiro, enfrentar o Faraó, voltar ao Egito. Ele respondeu com a voz embargada. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Mas a resposta foi firme e simples. Eu estarei contigo. Mesmo assim, Moisés hesitava, temia, sentia-se incapaz. Mas se perguntarem quem me enviou, o que direi? E Deus respondeu, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vocês. Moisés ainda tentou recuar. Disse que não sabia falar bem, que não era eloquente, que sua língua era pesada. Mas Deus, com paciência e autoridade, replicou, quem fez a boca do homem? Quem dá vista ao cego? Eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Mesmo assim, Moisés pediu, envia outro, Senhor, alguém melhor. E então, com firmeza, Deus falou sobre Arão, irmão de Moisés, que viria ao seu encontro. Ele falaria ao povo, mas seria Moisés o escolhido, o líder, o instrumento.
Moisés enfim se levantou, com o coração ainda tremendo, mas agora carregando uma missão. Voltou à casa de Jetro, pediu sua bênção, reuniu sua família e partiu de volta para o Egito, para encarar seu passado, libertar seu povo e cumprir o propósito para o qual havia sido preparado desde o ventre. A estrada de volta ao Egito era longa, poeirenta e carregada de memórias. Cada passo trazia lembranças enterradas. O palácio, o crime, a fuga, a culpa. Mas agora, Moisés não era mais o mesmo homem que partira. Ele carregava uma promessa, um nome, Eu Sou, e a certeza de que não estava sozinho. No meio do caminho, reencontrou Arão, seu irmão de sangue e agora seu parceiro de missão. O reencontro foi silencioso e forte, como dois rios que se unem após anos separados. Arão ouviu o que Deus havia dito e acreditou. Juntos, retornaram ao Egito, prontos para enfrentar o impossível. Ao chegarem, reuniram os anciãos dos hebreus. Moisés contou tudo: o chamado, a visão, o fogo que não queimava, o nome sagrado revelado no deserto. Arão falava ao povo com firmeza, e Moisés, com gestos e sinais, mostrava que Deus estava com eles. O povo chorou. Pela primeira vez em gerações, uma esperança verdadeira acendia no meio da escravidão. Mas libertar um povo não era tão simples quanto uma proclamação. Era preciso enfrentar o trono. Moisés e Arão entraram no palácio de Faraó, sob os olhares duros dos guardas. O ouro brilhava nos pilares, o ar era pesado e o silêncio ameaçador. Diante do homem mais poderoso da terra, Arão falou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O faraó riu, um riso frio, arrogante, cheio de desprezo. Quem é esse Senhor para que eu ouça a sua voz? Eu não conheço esse Deus, e também não deixarei Israel partir. E como resposta à ousadia dos dois irmãos, o faraó endureceu ainda mais o trabalho dos hebreus. Mandou que buscassem a própria palha para fazer tijolos, mas exigia a mesma produção de antes. O povo sofreu. Os gritos aumentaram, e os próprios hebreus começaram a se voltar contra Moisés. Por culpa de vocês, agora somos odiados por Faraó. Vocês só trouxeram desgraça. Moisés sentiu o peso da rejeição. Voltou-se para Deus com o coração ferido. Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Desde que falei ao faraó em teu nome, a situação só piorou. Mas a resposta de Deus foi firme como as rochas do Sinai. Agora verás o que farei ao faraó. Com mão forte ele os deixará ir, e com mão poderosa os expulsará da terra. Eu sou o Senhor. Estabeleci a minha aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Eu ouvi o gemido do meu povo, e eu me lembrarei da minha promessa. O tempo da espera havia acabado. O tempo do confronto estava apenas começando, e o coração de Moisés, agora firme como nunca, se preparava para enfrentar o faraó novamente. Ele não era mais apenas um pastor, era a voz do Deus vivo diante do trono mais arrogante da terra. Moisés e Arão voltaram ao palácio. Pela terceira vez se colocaram diante do trono de Faraó. O rosto de Moisés estava firme e suas palavras carregavam autoridade divina. Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir para que me sirva. Se recusares, eis que ferirei com vara o rio Nilo, e suas águas se transformarão em sangue. O faraó virou o rosto. Ignorou o aviso. No dia seguinte, Moisés foi às margens do rio ao encontro do rei, como Deus havia ordenado. Diante de todos, levantou o cajado e tocou as águas. O Nilo tingiu-se de vermelho. O sangue correu pelas correntes. Os peixes morreram. O cheiro se espalhou. Nem mesmo os poços davam água potável. Por 7 dias o Egito ficou mergulhado em sangue, mas o coração de Faraó permaneceu endurecido. Então o Senhor disse a Moisés: Vai novamente ao Faraó e diz: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir para que me sirva. Se recusares, eis que ferirei com rãs todos os teus territórios. Moisés entregou o recado. Mais uma vez o faraó não deu ouvidos. E Moisés estendeu sua mão sobre as águas do Egito,
e delas saíram rãs em quantidade incontável. Invadiram casas, camas, fornos, vasos. Era como se o Egito inteiro estivesse pulando de aflição. O faraó, sufocado, chamou Moisés e pediu: rogai ao Senhor que tire as rãs, e deixarei o povo ir. Moisés orou e as rãs morreram. Mas ao ver alívio, o faraó voltou atrás. O Senhor então disse a Moisés: dize a Arão que estenda o cajado e fira o pó da terra, e ele se transformará em piolhos. Desta vez não houve aviso. O juízo foi direto. O pó se tornou enxame. Piolhos cobriram homens e animais. Os magos tentaram imitar o milagre, mas não conseguiram. Disseram ao faraó: isto é o dedo de Deus. Mas ele não os escutou. Novamente o Senhor falou: levanta-te cedo, apresenta-te ao faraó quando sair das águas e diz: assim diz o Senhor, se não deixares o meu povo ir, enviarei enxames de moscas sobre ti, tua casa e todo o Egito. Mas farei distinção. Em Gósen, onde mora meu povo, não haverá moscas, para que saibas que eu sou o Senhor nesta terra. Moisés entregou o aviso. E quando o faraó recusou, as moscas vieram. Nuvens densas, zumbidos insuportáveis, invasão total. Mas em Gósen reinava a paz. O faraó cedeu, por um momento. Pediu a Moisés que orasse. E quando as moscas se foram, endureceu outra vez o coração. O Senhor então disse: vai ao faraó e diz: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa o meu povo ir. Se não deixares, a mão do Senhor será sobre o teu gado, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas, e haverá peste gravíssima. O aviso foi dado, o prazo passou, e o juízo caiu. O rebanho do Egito tombou nos campos, mas dos hebreus nenhum animal morreu. Ainda assim, o faraó resistia. Deus ordenou então que Moisés e Arão pegassem cinzas do forno e as lançassem ao ar diante do faraó. Eles obedeceram. As cinzas se espalharam e feridas brotaram nos homens e nos animais. Tumores dolorosos cobriram os egípcios. Nem os magos conseguiram permanecer de pé diante de Moisés. Mas o coração do faraó continuava de pedra. Mais uma vez o Senhor falou: levanta-te cedo, apresenta-te ao faraó e dize: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Amanhã farei cair granizo muito grave. Moisés transmitiu o aviso. Alguns egípcios começaram a temer, recolheram seus servos e rebanhos, mas muitos zombaram. E no dia seguinte, Moisés levantou o cajado aos céus e o trovão rugiu. O fogo misturado ao granizo caiu com fúria. As plantações foram destruídas, os campos despedaçados. Somente em Gósen o céu permaneceu limpo. Mais uma vez o faraó chamou Moisés. Disse: pequei, o Senhor é justo, orai por mim. Moisés orou. O céu se acalmou. Mas ao ver a chuva cessar, o faraó voltou atrás. Então o Senhor disse a Moisés: vai novamente ao faraó e dize: se não deixares o meu povo ir, amanhã enviarei gafanhotos sobre teu território. Comerão o que restou da terra. Moisés entregou a palavra. Os servos do faraó o imploraram: até quando esse homem será um laço sobre nós? Deixa-os ir. Mas o rei hesitou. E assim vieram os gafanhotos. Como uma sombra viva, cobriram o Egito. Nada restou nas árvores ou nos campos. Mais uma vez o faraó pediu perdão. Moisés intercedeu. Um vento os levou, mas novamente o coração se fechou. O Senhor então disse: estende tua mão para o céu e virão trevas sobre o Egito, trevas espessas que possam ser tocadas. Moisés obedeceu. E por 3 dias o Egito mergulhou na escuridão. Ninguém se movia, ninguém saía. Mas em todas as casas dos filhos de Israel havia luz. O faraó então gritou em fúria: vai-te, nunca mais verás o meu rosto. No dia em que o vires, morrerás. E Moisés respondeu: falaste bem, nunca mais verei o teu rosto. Mas o céu ainda guardava a praga mais severa.
O juízo final estava por vir, e o Egito jamais seria o mesmo depois dela. O Senhor, com voz firme, falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês será para vós o principal dos meses, o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, tomai para vós cada um cordeiro, segundo as famílias, um cordeiro por casa. E se a família for pequena demais para um cordeiro, tomará ele e seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, conforme cada um comer conforme a sua capacidade. Deus ordenou que o cordeiro fosse sem defeito, macho, de 1 ano, e fosse abatido ao entardecer, no 14º dia do mês. O sangue do cordeiro deveria ser colocado nas ombreiras e nas veredas das portas das casas onde os hebreus estivessem. Assim, quando o anjo da morte passasse por toda a terra do Egito, veria o sangue e passaria por cima das casas dos israelitas, poupando-os da praga que viria. Naquela noite, comereis a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis nada cru, nem cozido em água, mas assado ao fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada até pela manhã. O que sobrar queimareis no fogo. Assim comereis, vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos pés e o cajado na mão. E comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Deus explicou que aquela noite seria uma noite de vigilância, que o Senhor passaria pelo Egito para ferir os primogênitos, de homem até animal. Mas ao ver o sangue nas portas dos hebreus, ele passaria por cima delas, poupando-os da morte. E este dia vos será por memorial, e o celebrareis como festa ao Senhor. De geração em geração o celebrareis por estatuto perpétuo. Moisés e Arão transmitiram as ordens ao povo de Israel, e cada família se preparou conforme os mandamentos de Deus. A cada momento, a tensão aumentava, pois o juízo final estava prestes a acontecer. Na meia-noite, a praga finalmente veio. O anjo da morte passou por todo o Egito, e em cada casa onde não havia o sangue nas portas, o primogênito foi morto. Do filho do faraó ao filho do escravo, do primogênito dos animais até o primogênito das famílias mais humildes. Um grande clamor se levantou pelo Egito, pois não havia casa onde não houvesse alguém morto. Mas nas casas dos hebreus o silêncio era profundo. A promessa de Deus foi cumprida. A morte não tocou os filhos de Israel. Quando o faraó acordou naquela madrugada e viu o sofrimento de seu povo, ele chamou Moisés e Arão às pressas e lhes disse: levai o povo, vós e os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como dissestes. Levai também vossos rebanhos e vosso gado, como dissestes, e abençoai-me também. Com uma pressa desesperada, os egípcios deram aos hebreus ouro, prata e vestes. Não queriam mais vê-los ali, temendo que a maldição de Deus caísse sobre eles também. O povo de Israel, então, com seus pertences, suas famílias e seus rebanhos, partiu do Egito, guiado por Deus. O Senhor deu ordens a Moisés para que o povo fosse guiado até o Mar Vermelho. Mas o Egito não cedeu facilmente. O faraó, em seu orgulho e raiva, arrependeu-se da decisão e preparou seu exército para ir atrás dos israelitas, a fim de trazê-los de volta. Enquanto o povo de Israel avançava em direção à liberdade, o faraó, tomado pela raiva e pelo orgulho, reuniu o seu exército e perseguiu os hebreus. Com carros de guerra e cavaleiros, ele marchava em direção ao Mar Vermelho, determinado a trazer os israelitas de volta à escravidão. Quando os israelitas olharam para trás, viram a poeira se levantar no horizonte. O som dos cavalos e dos carros se aproximava rapidamente. A ansiedade se espalhou entre as fileiras do povo. À frente deles, o Mar Vermelho se estendia, imenso e intransponível, e atrás, o exército de Faraó os alcançava rapidamente. O pânico se instalou entre o povo. Alguns começaram a gritar, acusando Moisés de os ter levado para morrer. Por que nos tiraste do Egito? Não havia sepulcros lá para que morrêssemos?
Outros choravam, clamando por ajuda. Mas Moisés, com fé inabalável, se levantou diante de seu povo e falou com confiança: Não temais, ficarão em silêncio e verão a salvação do Senhor, que hoje vos fará. Pois os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que sigam em frente. E tu, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar, e ele se dividirá, e os filhos de Israel passarão pelo meio do mar em seco. Moisés obedeceu. Ele ergueu sua vara e o vento começou a soprar com força, trazendo um vento oriental que dividiu as águas do mar. As águas se separaram, formando um muro à direita e à esquerda, e o povo de Israel pôde caminhar pelo fundo do mar, como se fosse terra seca. O chão era firme e o caminho se abria diante deles, iluminado pela coluna de nuvem que guiava o povo e pela coluna de fogo que os iluminava durante a noite. Enquanto os israelitas avançavam, o faraó e seu exército se aproximaram, confiantes de que poderiam alcançar os hebreus. Mas algo extraordinário aconteceu. Quando os egípcios começaram a entrar no mar, a coluna de nuvem se moveu para trás e se pôs entre os egípcios e os israelitas, criando escuridão para os egípcios e luz para os israelitas. O Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e cavaleiros. Moisés obedeceu, estendendo sua mão novamente sobre as águas. E quando a manhã chegou, o mar voltou ao seu lugar. As águas se fecharam sobre o exército do faraó. Os carros e os cavaleiros foram engolidos pelas águas, e nenhum deles escapou. O povo de Israel, seguro na outra margem, viu o exército de Faraó destruído. Nunca mais, em toda a história, os egípcios se atreveriam a perseguir os filhos de Israel. Naquele momento, o povo de Israel começou a cantar e louvar ao Senhor. Moisés e os filhos de Israel entoaram um cântico de vitória. Cantarei ao Senhor, pois gloriosamente se exaltou. O cavalo e o seu cavaleiro lançaram no mar. O Senhor é minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. O cântico ecoou pelas margens do mar, e o povo de Israel celebrou sua libertação. O temor do Senhor se espalhou, e a confiança em Moisés, o líder escolhido por Deus, foi fortalecida. Eles eram agora um povo livre, com um futuro promissor pela frente, guiados pela promessa do Senhor. O eco do cântico de vitória ainda vibrava nas suas almas, e o vento do deserto carregava consigo uma nova esperança. O povo de Israel estava diante de um novo começo, um novo destino. O Egito, com toda a sua opressão e sofrimento, ficou para trás. E agora, na imensidão do deserto, eles precisavam aprender a confiar plenamente em Deus. Moisés, o homem escolhido para liderá-los, não estava mais apenas à frente de um povo cativo. Ele era agora o guia de uma nação que caminhava rumo à liberdade. Mas a jornada ainda seria longa, e os desafios seriam imensos. O deserto, com suas vastas areias e calor implacável, representava a purificação necessária para que o povo de Israel fosse moldado, não mais como escravos, mas como um povo santo, escolhido por Deus para cumprir um propósito divino. A libertação do Egito foi apenas o começo. A jornada da fé, da confiança e da transformação interior estava prestes a começar. O Senhor guiaria o povo, proveria suas necessidades e lhes ensinaria os caminhos que deveriam seguir. O caminho seria árduo, mas a promessa era clara. Uma terra que manava leite e mel os aguardava. Agora era hora de seguir adiante, sempre olhando para o céu e confiando que, assim como o Senhor os havia libertado, Ele também os levaria até o fim. E com o som do vento e o brilho do sol no horizonte, o povo de Israel iniciou sua jornada pelo deserto, com fé renovada, prontos para viver o que estava por vir. Se você gostou dessa jornada incrível pela libertação do povo de Israel e quer acompanhar mais histórias poderosas da Bíblia,
Não se esqueça de se inscrever no canal Memórias da Bíblia. Deixe seu like para mostrar que você está com a gente. Comente o que mais te tocou nesse episódio e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer essas histórias transformadoras. Vamos juntos reviver as memórias da Bíblia e continuar a jornada de fé. Até o próximo vídeo.